Muito bem, pessoal. Mais uma vez aqui no canal ARB15 e a gente vai bater um papo hoje falando de DDMRP. E para falar de DDMRP, nada mais, salutar que a gente convidar um especialista na área. Hoje trouxe um contemporâneo aqui, a gente vive na mesma cidade e ainda não se conhece, mas vamos nos conhecer pessoalmente em breve. O Hugues, da WA Solutions, que traz a ferramenta aí do DDMRP, falando de hoje, ele vai explicar quem é o Hugues, e depois ele vai explicar um pouquinho da ferramenta e o que levou ele a conquistar esse mundo dessa ferramenta tão fantástica que nos ajuda na programação e controle de produção. É com você, Hugues. Olá, obrigado, André. Obrigado, pessoal, para vocês aí. Prazer estar contigo aí, poder falar um pouquinho da DMRP. Como eu disse, meu nome é Hugues Silva, Eu sou engenheiro de formação e estou aí trabalhando no PCP há mais de 20 anos. E o PCP foi sempre eu sempre tratei o PCP como encanamento, Tu faz o trabalho, mas só lembram de ti quando tem vazamento, Ninguém lembra de ti quando está tudo funcionando na casa. E isso fez, eu acho que essas experiências prévias, antes de eu conhecer o DMRP, é que me levaram para chegar no DMRP, Como eu disse, eu sou engenheiro, eu fui trabalhar, fiquei 6 anos na Inglaterra, trabalhando na área de planejamento, numa empresa de acessórios de golfe, tacos, bolas, mochilas e tudo mais. E quando voltei para o Brasil, eu percebi que a gente resolvia problemas no Brasil que lá fora eles não conseguiam resolver. A gente era mais rápido, a gente era mais esperto, mas eu não encontrava nada que me desse essa solução, E em 2014, eu estava trabalhando na Ceramfix, uma empresa de argamassa aqui, cidade vizinha de Gaspar, e eu tive a oportunidade de ler um paper da Carol Ptak e do Chad Smith falando de DDMRP, DDMRP, para quem ainda não ouviu, é Demand Driven Material Requirement Planning, E lá em 2014, isso, quando eu li esse paper, para mim foi um momento eureka. Acho que todo mundo tem seus momentos eureka na vida. Foi o dia, cara, eles escreveram aquilo que eu queria estar dizendo e aquilo que eu queria estar fazendo. E eu sempre digo que ali foi o momento que eu mudei. Eu disse, se eu for trabalhar com planejamento, é isso que eu quero fazer. E daí eu tive a conversa aí com a gestão e disse, o projeto que eu tenho para a empresa é esse aqui, É essa direção que eu quero colocar. E daí, claro, o apoio da direção nesse momento foi de acreditar em algo muito novo, Primeira publicação do DMRP, para vocês terem uma ideia, de 2011. É muito novo quando a gente para de planejamento. Hoje o MRP, ele foi criado lá nos anos 50 e 60, e a gente usa para muitas empresas ainda como novidade. Então, quando tu fala de alguma coisa de 2011, é ontem, E eles apoiaram e a gente começou esse projeto do DDMRP. E o que é esse DDMRP que eu estou falando, O DDMRP ele tem uma função fundamental, proteger o fluxo de informações e de materiais. Essa é a ideia básica e fundamental do DDMRP. Como é que eu garanto que o material que entra e sai da empresa circula o mais rápido possível? E daí, quando ele circula o mais rápido possível, eu tenho um maior retorno sobre o investimento. E esse conceito de trabalhar fluxo, ele não é novidade para ninguém. Quem conhece Lean sabe que a gente está falando de fluxo, quem trabalha com Six Sigma sabe que a gente está falando de fluxo, quando a gente reduz variabilidade, eu estou falando de fluxo. Então, as grandes metodologias já estavam dando o sinal, olha só, fluxo é mais importante. E todo o desenho daí do DMRP, ele acontece para isso. E o que ele traz de benefícios? Antes de eu entrar no detalhe de como é que ele faz isso. Ele quebra uma dicotomia de mais estoque, melhor atendimento, menor estoque, pior atendimento. Com o DDMRP, tu consegue inverter isso. Tu tem mais estoque, tu tem menos estoque com melhor atendimento. E por que ele faz isso? Porque ele garante que a gente produz o que o cliente está consumindo. E esse é o grande segredo. E isso tudo impacta na empresa como um todo, porque se tu vai produzir o que o cliente está
consumindo, tudo que o cliente está comprando, significa que tu tem que ter mais agilidade na hora de produzir, de fazer teus setups e de trocar tuas ordens. Significa que tu tem que estar mais próximo do cliente, ou seja, teu produto tem que estar pronto, ou seja, se tu faz ele sob demanda, ele não pode levar 8 semanas, o cliente não espera esse tempo. Significa que o todo, né, o que é importante é o todo, não é a eficiência da máquina, não é a economia de transporte, é o resultado total da empresa que tem que ser possível. E isso foi o que chamou a atenção e foi onde a gente entrou aí se jogou de cabeça no DDMRP e que depois levou para mim a minha ida para a WA Solutions, né? A gente criou a WA Solutions aqui no Brasil, a gente é uma joint venture com a WA Solutions Colômbia, isso foi lá em 2018, onde a gente saiu da Stanfix, montou a WA Solutions e transformou a metodologia num software, numa ferramenta. E daí trouxe o segundo grande ganho. A gente sai daquele inferno de dezenas de planilhas para tomar a decisão do que planejar, do quanto planejar, para quando planejar, obedecendo regras de datas e tudo mais, para uma ferramenta simples, visível, informação na tela, todo mundo com a mesma informação e sem precisar estar fazendo aquela correria, né? Então, acho que esse foi o grande motivador e a grande paixão. Eu sempre brinco que hoje eu me considero um pastor do evangelho do DDMRP. Eu acho que se tu não está olhando, ou pelo menos tentando conhecer o DDMRP para ver se ele funciona na tua empresa, na tua distribuição, tu pode estar deixando dinheiro em cima da mesa, pode estar deixando de recuperar esse dinheiro, né? Só tomar uma. Bacana, cara. Pô, e eu vi você comentando assim a respeito de logística. Tem a interface se faz também com a parte externa também, Hugo? Ele faz todo. Então, assim, o DDMRP, qual a ideia dele, né? É a gente olhar a cadeia de suprimentos como um todo. E daí a gente trabalhar colocando pontos que a gente chama dentro da metodologia de buffers estratégicos. São locais onde eu preciso ter pontos de controle de estoque. E esses pontos de controle de estoque vão garantir que eu não tenho os gargalos tão famosos da indústria. Ou seja, eu sempre tenho material para atender quem está pedindo, ou seja, se houver atraso na etapa anterior, eu não tenho problema de atendimento, e eu posso absorver a variabilidade da etapa seguinte, ou seja, aqueles picos de venda, aquela produção de lotes grandes que eu preciso fazer por alguma necessidade de máquina, esses pontos garantem a absorção. Quando a gente pensa só em indústria, normalmente a gente pensa, então eu tenho que proteger meu estoque acabado, tenho que proteger a minha matéria-prima, mas a gente está falando, existem pontos intermediários que eu preciso proteger, não são todos, mas tem pontos que eu preciso proteger. Quando daí eu avanço, quando eu tenho centros de distribuição, quando eu tenho hubs, quando eu tenho uma malha logística maior, eu preciso começar a proteger esses pontos também. E o buffer faz, como eu tenho essas proteções, ela faz com que meus lead times percebidos passem a ser menores. Um exemplo que eu dou disso, às vezes, meu lead time é de 90 dias, porque eu trago meus produtos da China, por exemplo. A gente teve cliente que a gente fez o quê? A gente colocou um hub na China, todos os fornecedores que são de 30 dias entregam na China, e daí eu tenho 60 dias de transferência. Então, meu lead time parou de ser 90. Ele passou a ser 60. Porque eu não preciso mais me preocupar com a indústria que está produzindo. Porque o meu buffer que está lá no meu hub na China, junta. E diminuiu o tamanho dos envios. Agora eu não preciso fazer uma carga enorme, colocar no navio um produto só e mandar. Eu posso somar um pouquinho de cada um, colocar no meu container e disparar vários containers para... Ou seja, eu estou recebendo material o tempo todo e eu só boto no navio aquilo que está consumindo. E daí entra uma das grandes, assim, digamos, batalhas que tem na rede, as pessoas falando de DMRP. Tá, mas aí tu abandona o forecast, não tem mais planejamento de demanda, quando não é nada disso. O que a gente faz dentro da metodologia é utilizar o planejamento de demanda onde ele é mais forte, que é no planejamento estratégico da empresa, no planejamento tático da empresa. Então,
quando eu tenho a minha demanda, quando eu tenho o meu forecast, a minha saída lá do meu SNOP, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar meus buffers para aqueles valores, para aquele sonho que aconteceu no SNOP, né, de vendas e tudo mais. Mas eu só vou realizar com a demanda real. Eu preparo para o sonho, mas eu realizo a demanda real. Ou seja, eu começo a produzir, a transferir para os meus centros de distribuição aquilo que está realmente saindo, aquilo que o cliente está pedindo e consumindo, ao invés de antecipar e enviar aquilo que eu acho que vai vender, e daí depois ter que estar correndo atrás e virar aquele mundo de bombeiros e incêndios que a gente conhece tanto no PCP, né? O André ri porque deve ter passado por isso, deve ter passado por isso em vários locais. Não, realmente a gente viveu essa experiência, vive essa experiência. Hoje é uma dos meus guarda-chuvas ali, né? O PCP. Já fui responsável só de PCP e a gente sabe que, assim, a gente muda ramo, muda rotina, muda segmento, mas o PCP sempre é o responsável por tudo. Sempre as BO é a culpa do PCP. Né? PCP. Isso. E o DDMRP, ele traz essa tranquilidade, né? O DDMRP, ele é dividido em cinco componentes, digamos assim. Esses 5 componentes, feitos eles na sequência, como eles são intencionados, eles trazem essa melhoria. Então, primeiro a gente identifica esses pontos estratégicos para colocar esses buffers. Com isso, a gente faz algumas coisas. A gente protege, diminui o lead time de percepção do cliente ou de compras, ou seja, diminui o intervalo de horizonte que eu tenho que prever, e com intervalos menores de previsão, eu faço uma previsão menor, né? É mais fácil prever para daqui 30 dias do que para daqui 6 meses. Então, quanto menor o intervalo, melhor a minha previsão. Ele protege contra a variabilidade, ou seja, ele não transforma aquele pico em uma oscilação dentro do meu sistema, causando o efeito chicote, que a gente tão conhece, que gera as rupturas, que gera as faltas. Então, ele vai proteger contra o efeito chicote. E ele vai dar o nosso ritmo de reposição. Ou seja, esse buffer naquela posição, ele vai dizer, repõe com essa frequência essa quantidade, repõe com essa frequência essa quantidade. E isso facilita muito. Eu digo, quem já está usando uma ferramenta de DMRP, com 5 minutos ele sabe tudo que ele tem que repor, quanto que ele tem que repor e para quando que ele tem que repor. E daí tu troca o trabalho de correria e urgência por trabalho de análise. O analista de PCP passa a ser um analista de PCP. O coordenador, o gerente de PCP, ele passa a tomar decisões de melhorar esses pontos. Ou seja, ele vai controlar os pontos de estoque ao invés de apagar incêndio, trocando sequência de ordens por frente. Então, esse primeiro passo, ele faz a separação. No segundo e terceiro passos, a gente vai definir o tamanho desse buffer. E daí essa é uma grande mudança com relação ao MRP. A gente calcula individualmente. Não importa se tu tem 300 SKU, se tu tem 2 milhões de SKUs no teu portfólio. Cada SKU é único dentro do DMRP. E como ele é único dentro do DMRP, ele vai ter o tamanho próprio. Então vai ter o cara com 5 dias, o cara com 30, o cara com... Ele vai ser calculado especificamente, levando em conta regras de negócio, obviamente, né? A frequência desejada, ou seja, que ciclo que eu posso repor, o lead time de reposição, a frequência que eu quero repor, qual o lead time dele, qual o fator de variabilidade, qual a média de consumo que eu estou utilizando, seja ela uma média futura, né, uma previsão, seja uma média histórica. Esse cálculo vai ser feito individual e vai gerar as 3 zonas, né, do DDMRP, né, zona vermelha, zona amarela e zona verde. E daí elas vão ter cada uma a sua função, né? A zona amarela protege para os pedidos enquanto eles são normais e durante o tempo de reposição. Nossa zona verde vai gerar o ritmo de reposição, né? Com que frequência, com que tamanho a gente repõe. E a zona vermelha, ela é para ser utilizada para absorver aqueles picos de demanda que a gente comentou. Ou seja, eu quero utilizar, diferente do MRP, que normalmente o estoque de segurança é aquele estoque que eu não quero usar, porque se eu ficar sem ele vai faltar. Dentro do MRP, não. Eu quero usar.
o estoque, a segurança. Por quê? Porque ele é feito para isso, ele está ali para absorver esse impacto. E daí a segunda grande mudança vem no passo 3, né? O passo 3 é eu recalculo diariamente. E acho que esse é um grande impacto. Em vez de eu calcular no começo do mês meu estoque de segurança, meu ponto de pedido, dentro do MRP, todos os dias eu calculo as zonas novamente. O que acontece se eu recalculo todo dia? Significa que eu estou acompanhando a demanda. Se eu estou acompanhando a demanda, quer dizer que eu estou me preparando, vou me antecipar as reposições se eu estou vendendo mais. Vou deixar de botar algo em produção que não está vendendo. Então, eu começo a não ocupar a fábrica, o chão de fábrica, com pedidos desnecessários e passo a ocupá-lo com pedidos que são necessários. E isso resolve, em muitos casos, o problema de eu não tenho espaço, eu não tenho capacidade. O que a gente não tinha era a gente estava produzindo o produto errado, o produto que ia ficar parado no estoque. Então, isso então a gente está falando estratégico, onde eu vou colocar tático, calcular esse buffer de forma correta e atualizá-lo diariamente. E, claro, do S&OP vem dias de promoção, sazonalidade, Black Friday, seja qualquer outra demanda, variação de demanda que eu tenho conhecida, que vem do meu processo de S&OP, ou vem do meu comercial direto, ou vem até mesmo do estudo que o PCP faz, eu vou aplicar no buffer. Então, se eu quero vender 30% a mais, eu não vou colocar uma ordem de produção e uma ordem de compra de material de 30% a mais. Eu vou preparar o buffer. Se ele disparar, se ele sentir a necessidade, ele vai repor para isso. Ou seja, eu me preparo para o sonho, mas eu ajo na demanda real. Que daí a gente entra nesse quarto passo do MRP, que é planejamento dirigido pela demanda. O planejamento dirigido pela demanda é, eu olho o que eu tenho no estoque físico ali, eu olho o que está vindo para mim, né, quais são as ordens de reposição que eu já coloquei, e daí pode ser uma ordem de compra, se eu estou tratando dos materiais, pode ser uma ordem de produção, se eu estou trabalhando com produto acabado, pode ser uma ordem de transferência, se eu estou falando num centro avançado de distribuição ou algo assim. Então, eu vou olhar esse valor. E vou olhar qual é a demanda relevante. Aqui foi mais das ideias aí da Carol Ptak, do Chad Smith, que traz, eu não olho toda a minha carteira, eu olho o que eu tenho que entregar hoje e se eu tenho algum pico dentro do horizonte de avaliação da minha carteira. Por que eu só olho esses 2 dias, o dia de hoje e o dia que a soma dos pedidos dá um pico? Porque, como eu falei, né, a zona amarela já abastece os produtos normais. Então, eu não preciso me preocupar com o restante. O restante já está cuidado pelo buffer. Eu vou me preocupar com aquilo que é maior. Então, na hora que eu faço isso, significa que eu estou diminuindo as necessidades. Eu não estou antecipando produções mais do que elas necessitam. Ou seja, eu não vou ficar planejando e produzindo algo para muito antes, e daí ocupando a minha produção, e daí correndo o risco de cair um pedido para agora realmente necessário e eu não ter espaço. Então, o planejamento de demanda faz toda a diferença nesse momento. E, por último, entra aquilo que talvez seja o trabalho grande que se faz, que é a execução, que é ter alertas de prioridade e urgência com relação ao estoque. Ou seja, depois que eu planejei, gerei as ordens de reposição, o que eu tenho que fazer dentro da metodologia? Agora eu vou olhar se tem alguma ordem que pode ser atrasada, alguma ordem que precisa ser antecipada, se tem alguma urgência, se tem alguma prioridade que precisa ser modificada com relação ao planejamento inicial. Porque daí eu vou corrigindo as variações que estão acontecendo. Então, o DMRP, ele parece complexo, porque ele é uma novidade, mas na hora que tu vai utilizar ele no dia a dia, ele passa a ser uma metodologia muito mais simples de se tratar do que a gente acreditar que simplesmente pegar a previsão de demanda e colocar em produção vai nos dar o melhor resultado. Muito bacana entender um pouquinho, né? Eu me faço desentendido às vezes aqui para fomentar, né, o podcast.
Mas é uma ferramenta sensacional, né? Que a gente trabalha, mas assim, o que eu ia te perguntar, Augusto, quando a gente tem dentro desse padrão, né? A gente tem a condição também da dificuldade financeira, né? Vamos trazer um desafio para Sim. você. Eu tenho uma dificuldade financeira e eu tenho uma dificuldade não de capacidade instalada, e sim de capacidade de colaboradores. Imagina assim que eu tenho uma condição, uma situação hipotética, onde eu tenho a máquina, certo? Eu tenho disponibilidade de máquina, mas eu não tenho colaboradores para trabalhar nessas máquinas. E aí a gente não está conseguindo atender a performance de acordo com a disponibilidade. O que o DDMRP nos ajudaria nisso? Então, esse é o caso bem bacana. Esse é um daqueles casos, lembra que eu falei que a gente faz uma avaliação de identificar os pontos? Provavelmente essa máquina com esses trabalhadores, ele é um ponto crítico. Ou seja, eu preciso que sempre tenha material para continuar atendendo o restante da linha, nos momentos onde falta trabalhador e ela não produz na quantidade esperada por ela, mas eu preciso também que toda vez que ela está cheia, não falte insumos para ela, porque eu não posso correr o risco de não produzir algo quando tu tem a disponibilidade. Então, é o que a gente chama de a gente protege com buffers dos dois lados. Então, a gente vai ter proteção dos materiais ou do intermediário que entra nela, e tem que entender o que está entrando nessa máquina. A gente protegeria esses materiais e protegeria com um estoque intermediário a saída dessa máquina. Ou seja, a gente isola a máquina de correr esse risco. Ou seja, não importa se a máquina produziu muito ou pouco, essa variabilidade dela vai ser absorvida pelos dois buffers. Eles vão absorver essa variabilidade. E a máquina para de produzir para os pedidos. Ela passa a produzir para atender esse buffer que está na frente dela. Então, ela vai ter os pedidos chegando de tamanho e com a frequência regulares, o que faz com que consiga se planejar ela muito melhor, porque tu não vai ter pedidos surpresas caindo, porque ela está planejando ali. E tu sabe que sempre vai fazer, porque mesmo quando tu tenha que dar uma puxada, tu vai estar com os buffers anteriores a ela te protegendo, ou seja, pode, hoje está todo mundo aí, veio todo mundo trabalhar, conseguimos mão de obra extra, hoje ela vai produzir mais. Não tem problema, tu tem estoque para suportar isso. Esse conceito de a gente encontrar os pontos estratégicos pode fazer toda a diferença. Porque na hora que tu tirou esse gargalo aqui, né, significa que teu fluxo é contínuo de material, sempre tem material para rodar, e isso faz com que a velocidade do fluxo, né, fique maior. E essa velocidade maior vai te gerar mais dinheiro, né, mais capital. Sim, muito bacana. Hugues, tá difícil. Não, Botei tranquilo, o Hughes na cabeça. Isso, O nome é Hugues, mas as pessoas tendem a botar o H aí, é bem comum isso. Hugues, uma dica agora de um profissional aí com experiência em PCP, cara, como você ajudaria aos jovens aí que estão entrando no mercado e inserindo nesse mercado de PCP, trabalhando com PCP? Quais as principais dicas que você daria para um jovem que está entrando no mercado? O que como eu vou falar assim para você? Se especializa em quê? O que as soft skills que você buscaria? O que você cara, o que vai te trazer de resultado para te ajudar nessa vida de PCP louca? O que eu digo sempre, né? Tem duas coisas que quem resolve para planejamento precisa ter. Ele precisa ter resiliência, porque muitas vezes as tuas soluções não vão dar o resultado esperado, e daí tu vai ter que aplicá-las de novo, e tu vai ter que repetir, não é porque tu fez algo errado, é simplesmente a variabilidade que a gente tem dentro das indústrias é muito grande, né? A gente tem variabilidade de fornecimento, a gente tem variabilidade de demanda, a gente tem variabilidade de produção, a gente tem variabilidade de gerência, né? Que é a própria forma que a empresa trabalha gera variabilidade dentro do negócio. Então, resiliência, entenda. Outro, estude, sabe? Não ache que estudar não vale a pena. Muitas vezes a gente vê isso aí falando por aí,
estudar vale muito a pena, estar preparado para tomar. E o que eu vejo sempre, eu gosto de pessoas que gostam de solucionar problemas. E solucionar problemas no PCP, como tu falou antes, ele é uma caixinha, né? Cara, passe a sua vida solucionando problemas. E solucionar problemas envolve jogos, solucionar problemas envolve estudos, envolve resolver teu deslocamento. Entenda, veja sempre quais são as soluções para o problema. Sempre que tu tiver uma pergunta, múltiplas soluções para esse problema, porque daí tu vai criando esse hábito de olhar várias soluções. E para aquele pessoal que está chegando e vai chegar com ideia, dizer, pô, então eu vou chegar lá e já vou meter um DDMRP, já vou falar para o meu gerente. Existe como? O DDMRP é algo que tu faz com uma calculadora, um lápis e um livro, tá? Para tu começar. Mostra a ideia, estuda o DDMRP. Se tiver condição financeira, faz o curso, mas não tenho condição financeira. Tem bastante material online que dá para ver, estudar, dá para aprender uma coisa. Tem bastante material em espanhol, em inglês também. Vai lá e arranha, usa as AI para traduzir o que não souber. Hoje em dia, como eu falei, resolve o problema se a grana é um problema agora, resolve de outra forma. E pede para fazer um piloto, cara, escolhe 5 itens lá, deixa eu tocar 5 itens aqui desse jeito. Isso vai fazer toda a diferença não só na tua vida ali na empresa, porque pode dar sucesso e isso ir para frente, mas vai te mostrar como um profissional que traz coisas novas para a empresa, que não simplesmente fica fazendo o que foi mandado e pronto, né? Eu acho que hoje pessoas que trazem novidades, que trazem inovações, que trazem oportunidades, muitas vezes elas não precisam ser super realizadas e vai dar certo, não. É só o fato de, o cara se deu o trabalho de trazer algo diferente. Eu acho que essa é a maior dica, cara. Continue estudando, seja resiliente quando as coisas não derem certo. Faz parte dar errado, né? Eu digo até para meus filhos, né? Eu tenho meus filhos. Faz parte dar errado, cara. Fez tudo certo, mas deu errado. Faz parte do jogo, começa de novo. E daí resolva problemas, cara. Eu acho sempre mais de uma solução. Sempre tem mais de uma forma de resolver qualquer situação. Então, busque como é que dá para fazer diferente aqui, mesmo que pareça que já tem a solução certa, o que dá para fazer diferente? O princípio da melhoria contínua, né? China, isso. E eu digo isso assim, parece pouco, mas, por exemplo, assim, essa implementação do Ceramfix é a primeira que eu fiz lá em 2014, é a primeira implementação do DMRP no Brasil, cara. É aqui em Gaspar, Santa Catarina. Então, a gente não está falando... e eu não era nenhum super deus com um doutorado, nada. Eu me dei o trabalho de um dia estudar um pouquinho mais, li o material e disse, vou tentar isso aqui. E, graças a Deus, deu certo. Hoje eu tenho a WA Solutions, hoje a Ceramfix é cliente WA Solutions, né? Então, ou seja, o projeto lá deu certo no papel e na caneta e eles disseram, não, cara, agora traz o software para a gente, porque a gente quer continuar crescendo dentro da metodologia. Eu vejo o DDMRP, com o passar do tempo, substituindo o MRP em todas as indústrias, entendeu? É uma questão não é questão de fazer ou não, é questão de quando. E a gente, pela experiência, a gente vê que ele funciona para empresas que só fazem sob demanda, que tem que controlar suas matérias-primas, para empresas de consumo massivo, que precisam ter muito estoque, entregar em tudo que é lugar, tem distribuidores, para empresas que importam e distribuem, e para empresas que têm um sistema de produção complexo, ela atende também. Então, a gente tem empresas como a Boeing, como a Shell, sabe, são empresas enormes no mundo, a Michelin, ou seja, e empresas que não espera, como Louis Vuitton, das bolsas chiques, ou seja, se esses caras estão dando esses passos, e no Brasil a gente tem a ArcelorMittal, a gente tem a Henning, a gente tem a Ceramfix, ou seja, são empresas grandes que já disseram sim para o DDMRP. Então, se você tem essa oportunidade de andar com ele e estudar, é uma recomendação para vocês. Muito bem. Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade aí, Hugo. Isso aqui
foi engrandecedor, né, o papo hoje aí, para quem está aí no mundo acadêmico, entrando e conhecendo, né, o que é uma das novas ferramentas, né, como o Hugues falou, é uma ferramenta nova, em 2011 e tal. No mundo acadêmico, a gente sabe que 10 anos é um pouco tempo, e no mundo empresarial, então, nem se fala, né? É um lapso, né? Porque a gente ainda convive com o tão famoso MRP1 ainda, né? Muitas vezes a ficha Cardex, né? A gente tem ainda isso Sim, aí. sim. Entre em algumas Tem muita empresas coisa. a gente convive com isso aí, né? E agradecer pelo tempo, pela experiência trocada aí, e já comentar que amanhã vai ter lá um podcast dentro do mesmo canal nosso aqui, a gente vai falar junto já explanando, né, outras ferramentas, um bate-papo com mais profissionais envolvidos na área de DDMRP, para a tão famosa Expo Industrial que vai ocorrer lá em setembro, pessoal. Então, quem está acompanhando o canal aí, quem está batendo papo, quem está ouvindo o nosso canal e quem está se informando, vai ser uma experiência salutar, importante para quem está aí focado em novas ferramentas, todo mundo da automação, da indústria 4.0, mais uma ferramenta para nos ajudar. E agradecer mais uma vez aí pelo tempo e disponibilidade do Hugues, e deixar a palavra para ele dar os seus toques finais aí. Obrigado, André. Foi um prazer ter contigo, prazer falar de DMRP. Como eu disse, eu gosto bastante de estar falando do assunto, é um assunto que me enche os olhos. Pessoal, eu estou disponível nas redes sociais, não tem, procura Hugo Silva lá, não tem muito erro na AWS Solutions. Eu estou sempre colocando material, a nossa página também tem bastante webinar, tem bastante coisa para vocês aprenderem. Não se sintam acanhados de trocar e conversar comigo ali. A gente troca ideia e ajuda como puder. Reforço a chamada para o podcast da Expo Industrial e uma chamada para a própria Expo Industrial, aí, porque é um lugar para tu aprender muito. E eu acho que o professor André, né, nos ajuda muito criando esses eventos e nos dando a oportunidade de aprender. Obrigado, pessoal. Fico à disposição de vocês aí para quando precisarem.